Fala pessoal, Xenofonte na área! Nesse vídeo eu vou te contar uma história sobre uma luta sem fim para destruir as forças diabólicas de uma potência que se fortalece e cresce em direção aos reinos livres. Uma guerra travada em 3 capítulos. Nossa, Xenofonte! Todo mundo já assistiu O Senhor dos Anéis. Nem tem mais o que falar deles aqui no YouTube. Bem, eu estava falando da guerra entre Roma e Cartago, pelo domínio do mar Mediterrâneo e de suas cidades. Quer saber mais sobre isso? Então pega a pipoca e o refri, que eu te conto. Para início de conversa, é importante contextualizá-los que nesse vídeo, diferente de toda a teoria materialista da história, segundo a qual todas as políticas são a expressão da economia, busco apresentar aqui um lado da história com foco no humano, pois acima da economia temos as crenças, os cultos e a cultura. E são esses fatores que realmente movem toda a humanidade. São esses fatores que motivam os homens a lutarem até a morte nas guerras. E é exatamente quando diferentes mundos se chocam, isto é, quando duas visões de mundos diferentes se chocam, que surge um conflito. E necessariamente uma das visões irá se impor sobre a outra, moldando assim o futuro da humanidade. Somente através desse olhar podemos ver o que realmente aconteceu no Mediterrâneo e entender que, quando bem no meio da rota da emergente República do Tibre, ameaçadora e arrastando todas as tribos e tributários do imperialismo, veio Cartago cavalgando sobre as ondas do mar para destruir e dominar toda a Europa. Em 814 a.C., estabelecera-se na costa oposta do mar Mediterrâneo uma cidade que levava o nome de Nova Cidade. Fora chamada de Nova porque era uma colônia fundada pelos fenícios e era um posto avançado das grandes cidades comerciais de Tiro e Sidom. Em pouco tempo depois de sua fundação, já era mais poderosa e mais próspera do que Roma. Havia nela uma marca das novas colônias, que é uma confiante perspectiva comercial, e em poucos anos, a nova cidade, que os romanos denominaram de Cartago, se tornou uma potência mercantil, militar e naval. Cartago continha uma poderosa marinha de guerra, com navios de 5 ordens de remo, e embora menos poderosa, contava com um grande exército formado pela cavalaria númida e elefantes de combate. Ela dependia quase que exclusivamente das grandezas de seu navio, assim como acontecia com os 2 grandes portos de onde provinha seu povo. Ela trouxe de Tiro e Sidom um prodigioso talento comercial. Assim como nas cidades-mães da Fenícia, cultuavam ao deus de nome Moloque. E talvez ele fosse a mesma divindade que nós conhecemos como Baal, o Senhor. Os romanos no início não sabiam bem como compreendê-lo. Tiveram de regressar aos mais grosseiros mitos das origens gregas e romanas e compará-lo a Saturno, que devorava os seus próprios filhos. Mas os adoradores de Moloque não eram nada grosseiros ou primitivos. Eram membros de uma civilização madura e polida, repleta de refinamento e luxo. Eram provavelmente muito mais civilizados que os romanos. Contudo, o culto a Moloque espantou a Roma e as demais civilizações do Mediterrâneo. Esse povo altamente civilizado se reunia para invocar as bênçãos do céu sobre seu império, e para isso atiravam centenas de crianças em uma grande fornalha. Todo esse poder imperialista, comercial e assustador não agradou aos romanos, e acabou levando a um confronto que duraria mais de 100 anos. Os primeiros estágios da briga aconteceram após os cartagineses ocuparem parte da ilha da Sicília, dominada então pelos gregos de Siracusa. Os gregos e os sicilianos já haviam vagamente combatido do lado dos europeus contra a cidade africana, mas Cartago havia derrotado a Grécia e conquistado a Sicília, e também se plantado com firmeza na Espanha. E entre a Espanha e a Sicília, a cidade latina ficou encurralada e poderia ter sido facilmente esmagada. Nos primeiros anos da guerra, os romanos tiveram uma superioridade militar em terra, ganhando várias batalhas contra os cartagineses. Cartago, insatisfeita pelas derrotas, decidiu então atacar por mar, e devido à inexperiência marítima dos romanos, Cartago venceu muitas batalhas. Após anos de conflitos, os romanos desenvolveram novas técnicas de combate e foram ganhando experiência. Em 256 a.C., com uma frota de 330 navios, os romanos decidiram atacar o norte da África. Sua investida fora barrada pela frota cartaginesa,
a qual acabou sendo derrotada pelos romanos. Roma conseguiu atacar a colônia, mas acabou por ter de recuar quando os cartagineses pediram ajuda ao general espartano Xantifos. Com essa derrota, grande parte da frota romana foi destruída. Em 247 a.C., o general Amílcar Barca assume o controle das frotas de Cartago e, aproveitando a fraqueza do inimigo, decide atacar a costa da Península Itálica. Estabelece uma base no território romano e começa a atacar por terra. Roma, com uma frota de 200 navios, ataca a frota de suprimentos de Amílcar. E em 241 a.C., Roma vence Cartago nas Ilhas Égade. Com a derrota, Cartago assina um acordo de paz. Roma consegue o total domínio da Sicília e de outras pequenas ilhas da região, como também uma indenização anual de guerra. No entanto, o interesse da história reside realmente na Segunda Guerra Púnica, onde Roma teria sido de fato esmagada. Cartago era uma aristocracia, e assim como acontecia com a maioria dos estados mercantilistas, a pressão dos ricos sobre os pobres era tão impessoal quanto irresistível. E para compensar as perdas da Primeira Guerra Púnica, Cartago passa a pressionar e explorar pesadamente a Espanha, em busca de restabelecer o seu poder. Nesse período, no seio de uma classe governante e de uma das casas mais nobres da cidade, Cartago produziu um homem que continha a energia e a originalidade de um Napoleão. Na pior crise da guerra, Roma soube que a própria Itália, por um milagre militar, foi invadida pelo norte. Aníbal, a graça de Baal, que é o significado de seu nome em sua própria língua, arrastara um pesadíssimo séquito de armas por sobre a solidão dos Alpes. Rumava para o sul, na direção da cidade que ele, por todos os seus terríveis deuses, se comprometera a destruir. Aníbal marchou para Roma, e os romanos que se apressaram a lutar contra ele tiveram a impressão de estar combatendo um mago. 2 grandes exércitos se afundaram à direita e à esquerda de Aníbal nos charcos da Trébia. Outros foram tragados no terrível redemoinho das águas de Canas. Outros correram para ser arruinados pelo seu poder. O invencível inimigo fazia rufar seus tambores cada vez mais perto da cidade. E seguindo seu grande líder, o crescente exército cosmopolita de Cartago passava como um desfile do mundo inteiro. Elefantes que faziam tremer o chão como se fossem montanhas em marcha, gigantescos gauleses com sua armadura bárbara, os sombrios espanhóis cingidos de ouro, os númidas sobre os seus desenfreados cavalos do deserto, e mercenários e todo tipo de gente seguia a graça de Baal avançando sobre Roma. Os escribas romanos, diante daquela situação, anunciaram prodígios sinistros, captaram muito mais a filosofia daqueles acontecimentos do que os historiadores modernos, e só conseguem ver o sucesso de uma estratégia pondo fim a uma rivalidade comercial. Não era uma derrota militar, nem certamente uma simples rivalidade mercantil que enchia a imaginação romana com horrendos presságios. Era Moloque sobre a montanha dos latinos, olhando com seu rosto horrível através das planícies. Era Baal que pisava os vinhedos com seus pés de pedra, e era a voz de Tanit, a invisível, por trás de seus longos véus, sussurrando sobre o amor que é mais horrível que o ódio. As legiões estavam desfeitas, e em Roma nada restava, exceto a honra e a fria coragem do desespero. A guerra havia terminado, e obviamente a resistência da cidade italiana já não fazia sentido. Era inconcebível que alguém resistisse sem nenhuma esperança. Contudo, Cartago de repente acordou para a notícia de que as cinzas que eles haviam tratado com tal desdém, a ponto de não se dignarem a pisoteá-las para as apagar, estavam de novo irrompendo em chamas por toda parte. Roma havia milagrosamente se levantado. O romano Cipião havia levado a guerra para a Espanha e derrotado parte do exército de Cartago, incluindo Asdrúbal, irmão de Aníbal, e partiu em 204 a.C. para levar a guerra à África. Exatamente diante das portas da Cidade Dourada, Aníbal travou sua última batalha. Em 19 de outubro de 202 a.C., na planície de Zama, se deu a batalha entre os dois exércitos e Cartago caiu. Após a vitória romana na Segunda Guerra Púnica, Roma passara os anos seguintes expandindo seu território para o Oriente. Cartago
Mesmo arrasada pela guerra, aos poucos fora se recuperando a ponto de voltar a levantar suspeitas e ameaças a Roma. Catão, o censor, um dos mais ilustres e respeitados políticos da época, convenceu o Senado a declarar guerra a Cartago. Os italianos declaravam que Cartago deveria ser eliminada. Em 149 a.C., as legiões romanas atacaram Cartago, até que em 146 a.C., liderados por Cipião Emiliano, os romanos conseguiram invadir a cidade. O nome da nova cidade permanece apenas como um nome. De Cartago não resta nenhuma pedra sobre a areia. A Terceira Guerra levaria Cartago à destruição final. Após a destruição da cidade, toda a terra ao redor fora salgada, para que nada mais ali crescesse. Roma declarou as terras de Cartago como malditas e amaldiçoadas. Cartago caiu por ser fiel à sua própria filosofia e por seguir até a conclusão lógica sua própria visão do universo. Moloch devorara seus filhos. É muito comum condenar Roma por não fazer as pazes, mas o instinto popular romano dizia que não poderia haver paz com aquela gente. É muito comum condenar Roma por declarar que Cartago deveria ser destruída, e é mais comum ainda esquecer que a própria Roma foi destruída. Com demasiada frequência se esquece que a atmosfera sagrada que envolveu Roma para sempre, dela ter ressuscitado dos mortos. Deixe abaixo nos comentários sua visão sobre esse grandioso evento que moldou a civilização ocidental. E para conhecer um pouco mais sobre essa história, deixe algumas referências na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado dessa história e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e fique ligado para mais histórias como essa.